Paz e bênção para você e sua família nesta terça-feira. Que seja uma terça-feira abençoada para você, para toda a sua casa. Lexio Divina começando aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial. E nós sabemos que quando nos encontramos com a Palavra de Deus, somos curados, sarados. A Palavra de Deus é vida para todos nós. Então, neste momento, receba vida através da Palavra que vai entrar pelos seus ouvidos. Claro que vai entrar no seu coração, que você está assistindo este momento, que esta palavra possa tocar seu coração e nas áreas mais necessitadas da tua vida e produzir muitos frutos e trazer muitas virtudes ao seu coração. Olha, que nesta terça-feira seu dia seja lindo, seja abençoado, próspero, abençoado, com muitas curas e milagres para você. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito importante a gente ouvir o que Jesus está falando, que na verdade o cerne deste texto está exatamente na virtude da observância à palavra, ou seja, da obediência. Jesus está chamando a atenção daqueles que estão próximos a eles, que são chamados, que são próximos a ele, que estão chamados não só a ouvir a palavra, mas a fazer como Maria. Fazer como Nossa Senhora, observar e cumprir a palavra, obedecer a palavra de Deus que foi anunciada pelos profetas, que foi pregada por tantos outros que vieram antes da encarnação do Verbo, antes do Filho de Deus, mas que agora, palavra esta que está viva no meio deles, muito mais do que pregada, está encarnada. Jesus está ali, ele é o Verbo divino que se fez carne e habita entre nós. Ele nos traz, através da sua pessoa, a pessoa do Pai e do Espírito Santo. Então Jesus, nesse momento, está pregando, ensinando, vem algumas pessoas e diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Ele aproveita esta oportunidade, por quê? Porque na cultura do povo judeu, o próximo são aqueles que estão na minha família, mesmo sangue, mesma tribo, mesma família. Mãe, irmãos, aquelas pessoas. Isso é na mentalidade judeu. Então, para aquelas pessoas, as pessoas mais próximas a Jesus era sua mãe, porque seu pai já havia falecido, São José, o pai nutrício de Jesus. Então, na vida pública de Jesus, São José já havia falecido. Então, está ali sua mãe e os seus parentes, os seus primos, aqueles mais próximos, aqueles que fazem parte dos parentes de Jesus. Então, na cabeça deles, esses são os seus mais próximos. E Jesus está chamando o povo a algo muito importante, chamando a atenção a algo maravilhoso, que é: vocês também são chamados a cumprir da mesma maneira que essas pessoas cumprem, vocês também são chamados a cumprir. Vocês precisam entender isso. Não é só a minha mãe e os meus parentes que estão próximos a mim que são chamados a viver na intimidade comigo. Não, de maneira nenhuma. Todos nós somos chamados a viver. Todas as pessoas estão chamadas e escolhidas a viver a observância à palavra, a ouvir. Por isso ele está ensinando a todos. Veja, eles estavam ali na multidão. Há uma multidão, a palavra multidão aparece aqui no final do versículo 19. Então há uma multidão toda ali. Há uma multidão que o tempo todo está ao redor de Jesus. E esta multidão, embora não seja seus parentes, embora não sejam pessoas do seu mesmo sangue ou da sua tribo, são pessoas que ele ama, que ele veio salvar e resgatar. São os amados de Deus que o Senhor quer dar a vida. Por exemplo, eu e você hoje somos sim aqueles que o Senhor está chamando a viver perto dele, a ser próximo dele e a viver a observância desta palavra. Não é só para Nossa Senhora observar. Então, ao contrário do que tem gente pensando, às vezes até alguns teólogos protestantes que dizem que Jesus, nesse momento, como que tenha tirado a sua mãe de cena, né? Ao contrário disso, Jesus traz a sua mãe para a cena. Quem é a sua mãe? Aquela que ouve a palavra e observa. Aliás, a palavra nela se fez carne
e habitou entre nós. Nela a palavra se cumpriu, porque ela mesma disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus se fez inteiramente nela, desde sua concepção, porque ela é concebida sem pecado, imaculada desde sua concepção, e toda a sua peregrinação terrestre até a sua ascensão ao céu, ela vive completamente pura, imaculada, sem mancha, fiel à palavra de Deus. E o que o Senhor está fazendo é nos chamando a isso. Então, quando eu disse ontem que nós estamos tendo uma crise de fé, de vida e não de fé, nós queremos, mas temos que trazer esta fé para a nossa vida. Nós temos que ouvir a palavra, temos que cumprir, temos que rezar, mas nós temos que viver esta palavra. Então, eu mesmo agora, para mim, tenho que dizer nessa Lexio Divina, quando é que eu vou viver essa palavra? Então, coisas, por exemplo, do tipo, eu não concordo com essa palavra. Meus amigos, meus irmãos, não estamos aqui para concordar, não. Nós estamos aqui para observar a palavra, para ouvi-la e para pôr em prática. É o que Deus já disse lá para Josué, seja firme e corajoso. É isso que está faltando para nós, firmeza e coragem. Para a gente viver a palavra de Deus, seja no nosso casamento, na educação dos filhos, na nossa vida pessoal, na nossa vida de oração, seja na nossa vida comunitária, seja em qualquer lugar onde formos, nós temos que viver a palavra de Deus. Na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida material, social, nós temos que viver a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala para a gente não deixar o sol se pôr sobre o nosso ressentimento, então nós não devemos deixar o sol se pôr sobre o nosso ressentimento. Se a palavra de Deus nos manda perdoar o irmão, perdoar o irmão. Não é para fofocar, não é para fofocar. Não é e ponto. Agora, eu ouço a palavra, aquilo que talvez me é mais conveniente eu faço, aquilo que me convém, e aquilo que eu não concordo, o que eu não achei, o que eu não consigo, eu não faço. Não. Por isso Jesus está falando assim, minha mãe, meus irmãos, aqueles que são chamados a ser meus, aqueles que são chamados a ver comigo na comunhão, como igreja, como corpo de Cristo, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. Como a mãe dele, como Nossa Senhora, que é nossa mãe também. Percebe? Vamos pedir a Deus que nos dê mais força e coragem. Porque ele disse isso para Josué, não se afaste da minha palavra nem para a direita nem para a esquerda, e cumpre esta palavra. Observa, medita, proclama, ensina, mas vive. Faça tudo o que está nela. Se fizeres isso, você serás feliz. Você será feliz. Você prosperarás, serás bem-sucedido. Então, que Deus nos conceda hoje a graça de sermos fiéis ao que ouvimos para cumprirmos a sua palavra. Senhor nosso Deus, o que te pedimos hoje é fidelidade. Dai-nos esta força e coragem, esta firmeza para trazermos para os nossos dias, nas nossas atitudes, nossas escolhas, nos nossos bate-papos, na nossa convivência, trazer a tua palavra. Ela tem que se fazer vida, presente na nossa vida. Não basta ouvirmos a palavra, não basta sabermos os capítulos e versículos, conhecermos e lermos muito a Bíblia, lermos muitos livros, se nós não praticarmos. Dai-nos, Senhor, a graça de uma conversão tão fiel para praticarmos a sua sagrada palavra. Assim como Maria, e com Nossa Senhora nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nossa ação do dia, olha só como que é bonito, tem a ver com isso, olha. Ao invés de eu me isolar, ao invés de eu ficar fechado em mim mesmo, eu vou me abrir ao encontro com Deus para ouvir sua palavra. Ficar fechado nas minhas próprias ideias, no meu achismo ou na minha teimosia, né? Ficar fechado com o coração rebelde, não. Eu vou me abrir a Deus. A palavra de hoje, a ação do dia de hoje é se abrir. Se abra a Deus, fale com Ele, pergunta para Ele, fala, Senhor, o que tu queres de mim nesse caso, nesse momento, nessa situação? Deus falará com você. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar, fiel na observância, na escuta e na prática desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui, fiéis ao nosso chamado, sempre contando com a sua ajuda. Não se esqueça de se cadastrar e ser amigo da Boa Semente. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Deserto florirá.